Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série e do desafio Gênesis, esse período no qual nós decidimos separar para iniciar nosso ano de 2026, estudando aquilo que tem dado certo há milênios e há séculos, que são as Escrituras e que é a Palavra de Deus. Então, no dia de hoje nós falaremos um pouco sobre Gênesis capítulo 4, 5 e 6. No vídeo anterior nós falamos sobre 1, 2, 3, Gênesis 1, 2, 3, falamos um pouco sobre o que é Gênesis, quem escreveu, qual é a autoria, quando que foi escrito, qual foi o contexto, para quem foi escrito. E uma das coisas que nós falamos no vídeo anterior, por exemplo, foi sobre a narrativa da criação, queda e redenção, que são os 3 pontos principais que resumem a narrativa do texto bíblico. Deus é bom, cria todas as coisas. Ele, como eu falei, como um pai, cria e prepara todo o quarto do seu bebê, o enxoval, para que quando seu bebê chegasse, que nesse caso era a humanidade, que teria sua imagem, sua semelhança, ele tivesse todas as coisas preparadas, tivesse tudo pronto. Teria os animais para os quais ele poderia se alimentar, na verdade cuidar, né, governar. Ele ainda não iria se alimentar de animais, isso só acontece depois do narrativo do dilúvio, que nós iremos ler. Também teria as plantas que ele teria, como ele poderia cultivar e guardar. Ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não poderia comer, porque seria um sinal de desobediência, uma vida de independência e autonomia em relação a Deus. E por fim, o homem decide então cair, decide desobedecer ao Senhor. Então existe a queda, existe a separação entre o homem e o Deus. Mas entre esse período também existe a perspectiva, a esperança da redenção, da restauração de todas as coisas. Isso ocorre em Gênesis 3,15, quando Deus, ao ver o pecado que o homem havia cometido, decide colocar inimizade entre o descendente da mulher, Eva, e o descendente da serpente, que é Satanás. Deus decide colocar essa inimizade a ponto que, quando o descendente da mulher estivesse pronto, ele iria esmagar a cabeça da serpente e teria o seu calcanhar ferido. E isso tem o seu pleno cumprimento na cruz, quando Jesus é crucificado, é morto. Ele tem o seu calcanhar ferido, de forma metafórica, por Satanás, mas ele triunfa, ele vence, porque ao terceiro dia ele ressuscita e esmaga a cabeça da serpente, porque, como o apóstolo Paulo diz em sua carta a Romanos e 1 Coríntios, ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Ele triunfa, ele leva cativo o cativeiro, e agora nós podemos entrar com ousadia ao Santo dos Santos, porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho para nós, e agora nós podemos estar aqui 6h03 da manhã, terça-feira, dia 13 de janeiro, estudando as Escrituras, porque agora isso não é privilégio mais de uma pessoa, apenas de uma casta da sociedade. Não, esse é o privilégio para todos nós. Nós todos somos chamados a ser pessoas santas, pessoas que conhecem as Escrituras, pessoas que conhecem a Deus, porque isso foi o propósito inicial. Vocês ouviram isso eu falando antes, que o propósito da criação é nós termos um relacionamento com Deus. Nós somos criados para Deus e a Ele nós temos um anseio completo, assim como Agostinho de Hipona falava, que nós somos criados por Deus e nosso coração anda inquieto até que nós tenhamos o nosso coração de fato descansado nele. Então, que nessa manhã nós possamos pensar nessas verdades, pensar a respeito das Escrituras, no sentido de entender o que esse texto que nós iremos ler se encaixa entre a criação, a queda e a redenção. Quais são os pontos, cada deslize que o personagem que nós vamos ler cometeu, cada acerto que a pessoa fez, o que a enquadra dentro dessa perspectiva. Lembrando que quando nós falamos sobre a descendência da mulher, existe essa semente. Então essa semente passa de Adão para Caim e Abel, só que nós iremos ver que Caim decide matar o seu irmão Abel por ciúmes. Depois existe Enos, também existe vários outros filhos que nós iremos falar, Enoque, existe Matusalém, existe Noé. Essa semente foi perpetuada de geração em geração, porque eu tenho certeza que Adão, quando ouviu essa sentença do Senhor de que ele haveria de trazer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, certamente Adão estava pensando: será que não é na minha geração que isso vai acontecer? E quando o filho dele, Enos, chegou, deve ter pensado, na verdade Sete, né? Quando Sete chegou, será que ele não deve ter falado: nessa geração deve ser ele que vai chegar? Ou talvez quando Enos chegou, quando Enoque chegou, quando Matusalém. E a cada uma geração eles tinham essa expectativa de que ele estava vindo. E nós que já estamos nesse período da graça, nós estamos nesse período da segunda vinda, nós também precisamos ter esse mesmo sentido, esse mesmo sentimento de que Jesus pode estar próximo. A semente já está prestes a aparecer para nós. Agora nós não estamos esperando o Messias que haveria de vir, porque ele já veio há 2000 anos, mas ele também está para vir. Esse reino que já veio e ainda não.
essa tensão escatológica, o já e ainda não, o agora, mas não ainda. Nós também temos esse mesmo chamado, esse mesmo convite, para sermos como pessoas como Noé, que nós iremos ver, que mesmo no momento que não chovia, ele foi avisado de coisas que ainda não haviam acontecido. E ele decidiu viver em fé, em obediência, porque a fé é acreditar sem duvidar. A fé é o único modo de agradar a Deus. É por meio da fé que nós estamos aqui esta manhã, estudando e aprendendo as palavras sagradas das Escrituras. Muito bem, já estamos em 5 minutos de live. Vamos fechar nossos olhos e fazer aquilo que sempre nós costumamos fazer antes de ler a Bíblia, que é orar para que o Espírito Santo também venha a nos conduzir neste momento. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te damos graças pelo dia de hoje. Nós te damos graças pela noite de ontem, no qual o Senhor nos concedeu o descanso, a renovação, a revigoração. Nós pedimos uma vez sua graça, sua misericórdia, sua sabedoria, que o Senhor venha me ungir para que eu possa transmitir essa mensagem com sabedoria, com autoridade, que eu não venha falar apenas aquilo que eu ouço dizer, mas daquilo que eu vivo. Que nós possamos viver uma vida de santidade, porque nós sabemos que o Senhor é Deus Santo. Que nós possamos conhecer mais o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, porque esse é o propósito da nossa criação. O propósito pelo qual nós estamos aqui é termos um relacionamento vivo e genuíno com o Senhor. Que enquanto nós percorremos as Escrituras a respeito de Gênesis 4, 5 e 6, nós venhamos a ter um completo e um correto entendimento daquilo que o Senhor deseja ministrar no nosso coração nesta manhã. Que nós sejamos preenchidos de toda a plenitude de Deus, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 1 está escrito: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos parar por aqui. O contexto que esse capítulo se inicia é o final do contexto anterior. Adão e Eva haviam pecado, eles são expulsos do jardim do Éden, então agora eles tinham perdido o relacionamento com o Senhor, mas ainda tinham esperança de que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lembre-se disso, essa é a narrativa principal desse texto. E então Adão tem essa relação com Eva e desse relacionamento surge Caim, que significa em hebraico adquirir. Ela conquistou, ela alcançou, ela recebeu essa graça de engravidar e conceber um homem, esse homem a qual ela deu o nome de Caim, que a princípio seria uma bênção para ela, porque era a multiplicação, né? Vocês lembram que eu falei isso no vídeo anterior aqui? A primeira menção a uma bênção está na multiplicação, ou seja, está em sermos fecundos, em multiplicarmos, porque Deus deseja que nós sejamos como expansores, pessoas que vão expandir o seu reino para que toda a terra seja cheia da sua glória. E isso acontece através também da família, acontece também através de nós criarmos mais pessoas no sentido de trazermos essa cultura do reino para este mundo caído. E não foi no caso de Caim, porque mesmo ele crescendo de uma família que viu a Deus, uma família que se relacionava continuamente com Deus, Caim decidiu cair no pecado. Olha só esse trocadilho, como nós iremos ver um pouco mais pra frente. Além de Caim também, eles tiveram um filho, Abel, o filho segundo, né, o mais novo. O primogênito era Caim, em seguida foi Abel. Abel vem do hebraico Hevel, que é muito falado em Eclesiastes, por exemplo, que significa neblina, vapor. E isso é um pouco interessante, sabe? Porque, de fato, a vida de Abel foi como um vapor, foi como uma neblina, foi algo que veio e foi de forma muito repentina e fugaz, não é mesmo? Mas ainda que Abel tenha vivido pouco, ele alcançou o favor diante de Deus. Lá em Hebreus eu falo um pouco sobre isso. Jesus também cita sobre Abel ser um santo que pregava a palavra, que acreditava no Senhor. Nós podemos trazer esse cuidado para a nossa vida, essa lição para o nosso cotidiano. Ainda que nós vivamos pouco como Abel, se nós vivermos pouco próximos do Senhor, esse pouco será muito. Ainda que nós venhamos ter uma vida que aos olhos do mundo não seja uma vida próspera, uma vida de sucesso, essa vida, uma vida vivida com Deus, já é uma vida bem-sucedida. Porque já nós cumprimos, nós zeramos o game, se nós poderíamos dizer assim. Porque nós temos uma vida em Deus, porque nós alcançamos favor com Deus. E é isso que Abel faz aqui. Abel, sendo pastor de ovelhas, decide entregar dos primeiros frutos
ele trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. O que é isso, gente? Abel priorizava ao reino. Abel priorizava tanto ao Senhor que ele decide trazer as primícias, os primeiros as primeiras pessoas não, os primeiros cordeiros que nasceram do seu rebanho. Ele se dizer, olha, Deus, esse rebanho não é para mim, esses primeiros frutos, essa gordura que é tão boa não vai ser para mim, mas eu entrego para o Senhor, porque o Senhor tem a primazia, o Senhor tem total soberania sobre a minha vida. Mas em Caim, em contrapartida, decide entregar. Aqui a Bíblia não fala o que ele entrega, como, né, ele entregou, só vai dizer que ao fim de um certo tempo, ou seja, não escolheu ter a primazia, assim como Abel fez, ele traz do fruto da terra. Então, Deus se agrada, primeiramente, de Abel e de sua oferta, e reprova e se desagrada de Caim e de sua oferta. Deus, primeiramente, aprova ou rejeita aquilo que está no nosso coração. Ele não rejeitou a oferta de Caim, primeiramente, mas rejeitou o coração de Caim. Porque aquilo que nós entregamos a Deus, a nossa adoração, a nossa devoção, expressa muito aquilo que nós temos no nosso coração. Então, se nós entendemos que Deus é santo, e Ele é soberano, Ele é justo, Ele é digno de ser adorado, e como Ele de fato Ele é, nós precisamos expressar isso com a nossa adoração. Caim não tinha entendido isso. Caim não tinha entendido, mesmo vivendo em uma família que tinha visto a Deus, Caim não entendeu a importância de priorizar a Deus. Assim como Esaú também, que vendeu a sua primogenitura, como nós iremos ver um pouco mais à frente. Caim decidiu não priorizar a Deus a ponto de perder, nós podemos dizer, o relacionamento que ele poderia ter com Deus, a ponto de Deus chegar para ele. Ele viu que Caim tinha fechado sua cara, tinha o seu semblante fechado, e dizer, olha, por que você está irritado? Por que você está com a sua cara fechada? Se você fizer aquilo que é certo, não é certo que você vai ser aprovado, eis que o pecado está à porta e está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Esse mesmo convite que Deus faz, esse mesmo alerta, na verdade, essa exortação que Deus faz para Caim, também se faz presente nos dias de hoje para nós. Eis que o pecado está à nossa porta. Quantos de nós podemos ter acesso a várias coisas que são pecaminosas e não são do agrado do Senhor, não é mesmo? Mas o mesmo convite que veio a Caim também está agora presente para nós. Eis que o pecado está à nossa porta, mas cabe a nós dominarmos e não deixarmos com que ele nos domine. Se nós fizermos aquilo que é certo, não é certo que nós seremos aprovados, mas se fizermos aquilo que é errado, como Caim fez, certamente nós seremos rejeitados e iremos provar das consequências dessa vida de afastamento de Deus. Continuemos, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderia suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs o sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Supernatural, ou Sobrenatural, é uma série no início dos anos 2000 e que se estendeu até meados de 2015, 2020, porque tinha cerca de 15 temporadas, e cujo o tema era coisas sobrenaturais. Então falava sobre anjos, demônios, falava sobre mitologias, mitos urbanos, lendas urbanas, e um dos episódios, acho que será na 10ª temporada, se não me engano, na 9ª temporada, vai falar sobre essa marca de Caim. Vai falar sobre aquilo que simbolizava a morte que Caim fez ao seu irmão. De acordo com o Supernatural, a mitologia sobrenatural, Caim havia matado o seu irmão como um sinal de piedade, talvez, para protegê-lo daquilo que Satanás estava fazendo contra ele. Mas é claro que isso não se encontra respaldo nas escrituras. É uma série, é algo que tem licença poética. Também o Supernatural vai falar que essa marca de Caim, que tem um símbolo tipo uma foice, que ficava no braço da pessoa, quando retirada, ela ia de pessoa para pessoa, então estava primeiramente Caim, depois foi passada para Jim Winchester, o protagonista dessa história, e ele, ao receber essa marca, ele tinha mais poder, ele poderia ter essa arma para poder ir contra os inimigos,
mas esse poder estava consumindo a ele, assim como consumiu a Caim e retirou a vida do seu irmão. E esse poder é tão grande que quando retirado dessa marca, havia de sair a escuridão, todo o mal do mundo. E essa metodologia de Supernatural é uma metodologia tão rica, mas que não encontra fundamentação bíblica, não é mesmo? Mas voltando aqui. Então Caim decidiu não seguir o conselho de Deus. Deus tinha dado esse conselho para Deus que... Deus tinha dado esse conselho para Caim de que o pecado estava à sua porta, mas cabia a ele dominar o seu desejo, porque senão ele iria contra ele. Mas Caim decidiu não dar ouvidos à voz do Senhor e leva o seu irmão ao campo. Leva o seu irmão ao campo para tirar a vida dele. A gente pode pensar aqui, por que Caim leva Abel ao campo? Talvez porque ele já tinha mais irmãos e a Bíblia não narra. Porque a Bíblia não é exaustiva, gente, em dizer muitas coisas. Ela é objetiva em dizer aquilo que deve ser dito. Então, certamente, Caim leva Abel ao campo para que seus pais e também seus irmãos, talvez, não falassem isso, não vissem isso que ele estava fazendo. Então, ele leva lá porque ele não queria ter testemunha, nenhuma pessoa que visse. Mas ele se esqueceu que a maior testemunha está nos céus. Deus, cujos olhos são como um chama de fogo, que os olhos percorrem por toda a geração, por toda a humanidade, por todo mundo, não deixa nada passar. E isso é aquilo que Caim não sabia. A ponto de quando Caim mata o seu irmão e tira a vida do seu irmão, Deus pergunta: onde está Abel, o seu irmão? É claro, mais uma vez, que Deus não precisava perguntar, porque ele já sabia. Do mesmo modo com que ele pergunta para Adão e Eva onde eles estavam, o que eles fizeram quando eles comeram o fruto do bem e do mal, Deus já sabia. E também ele traz a possibilidade do arrependimento, do perdão para Caim. Mas ainda assim, ele decide não buscar esse perdão, não decide se arrepender e se quebrantar, porque ele pergunta: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? É claro que sim. Caim era o primogênito, era o primeiro filho do casal Adão e Eva. Então, portanto, ele tinha como prerrogativa, como direito e dever, na verdade, guardar o seu irmão. Mas a inveja, os ciúmes, que é aquilo que simboliza e resume a vida de Caim, consumiu de tal forma o seu coração que ele, consumido pela inveja, decide tirar a vida daquele que havia agradado a Deus primeiramente, ao passo que a sua vida, a vida de Caim, não havia recebido esse favor. E então Deus pergunta mais uma vez: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra. E agora que ela recebeu, a terra recebeu o sangue, ela tem essa maldição. A Caim, ele seria fugitivo e errante pela terra. E Caim retruca: Senhor, não Deus, esse castigo é muito grande. As pessoas, quando me verem, certamente vão me encontrar, porque eu estarei fugitivo e errante. E as pessoas que me verem certamente irão me matar, porque sabem do pecado que eu fiz. Então, Deus dá essa marca, que é motivo de grandes estipulações. Será que foi uma marca na testa? Será que foi uma marca no braço, como o Supernatural vai dizer? Não sabemos. A Bíblia não é clara em dizer, e a gente não precisa falar nada, porque quando a Bíblia se cala, também nós devemos nos calar, porque a Bíblia não fala nada. Então, eles apenas dizem que existiu essa marca que simbolizava e sinalizava que, olha, esse é Caim, ele é quem matou o seu irmão. Então, vamos passar longe dele, não vamos fazer nada contra ele, porque se nós fizermos, nós seremos culpados de uma vingança de 7 vezes. Uma vingança muito maior, não é mesmo? Então, Caim foge de lá e ele já desobedece a Deus. A vida de alguém que desobedece a Deus é uma vida que está em constante desobediência. Caim tinha essa sentença de viver uma vida de fugitivo e de errante, a pessoa que estaria em constante peregrinação. Contudo, ele sai de lá e habita em uma terra. Ele não apenas estava fugindo, não estava apenas peregrinando, mas ele decide habitar em uma terra, e não apenas isso, mas decide construir uma cidade, que nós vamos ver aqui no próximo capítulo, versículo, na verdade, versículo 17. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Cidade de Deus é um livro de Santo Agostinho de Hipona, um livro muito importante para entendermos as dinâmicas históricas em relação à cidade de Deus, como diz o nome, é a cidade dos homens. A cidade de Deus é aquela cidade celestial, a Jerusalém que João vê em Apocalipse. A paz que a cidade dos homens é fundada quando Enoque decide desobedecer a Deus e, ao invés de peregrinar pela terra errante e se arrepender talvez do seu pecado, não sei se ele ainda tinha o alcance a isso, né, mas Deus sabia de todas as coisas, ele decide fundar a sua cidade. A cidade dos homens, em contraste à cidade de Deus, é a cidade cujo o controle está para si próprio. O centro é o homem no centro das coisas, é o antropocentrismo que nós vemos também nas revoluções iluministas do século XVIII,
17. Então, essa cidade simboliza a ideologia de hoje em dia, não é mesmo? As pessoas dizem, faça aquilo que te agrada, siga o seu coração, carpe diem, aproveite o dia, faça apenas aquilo que é bom para você. Essa é a mentalidade caída, a mentalidade de alguém que apenas decide agradar a si mesmo, que foi a mentalidade de Caim, que decidiu fundar uma cidade em memória ao nome do seu filho, Enoque. E isso já era algo que haveria de ser uma desobediência à vontade de Deus. O versículo 18 em diante vai falar sobre a genealogia de Caim. Eu não vou ser exaustivo que ler, porque são apenas nomes, mas é importante nós lermos a genealogia, gente. Não vou ler aqui por causa do tempo, mas algo interessante de ser pontuado aqui é do versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, a artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui nós vemos uma família próspera, não é mesmo? Nós vemos uma família influente na sociedade, uma família que tinha pessoas que cantavam, que tocavam, pessoas que habitavam em tendas, pessoas que eram artífices de todo instrumento de bronze, pessoas que tinham recursos mineralógicos a ponto de serem relevantes para a sociedade. Mas era uma família caída, porque o sucesso aos olhos do mundo sem a presença de Deus não é sucesso. O sucesso que abre mão da relação, do relacionamento com Deus, não é sucesso de verdade, gente. O sucesso é real, como eu falei na Lei do Triunfo, na live de ontem à noite, só é real, a verdadeira felicidade só é real quando compartilhada. E eu posso acrescentar aqui, a felicidade só é real quando compartilhada e também quando em comunhão com Deus. A família de Caim tinha sucesso sim, aos olhos do mundo. Eles tinham Jabal, que era o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, que eram os primeiros pastores. Eles tinham Jubal, que foi o pai daqueles que tocavam harpa e flauta. Eles tinham Tubal-Caim, que foi o primeiro artífice de bronze e metal. Mas eles não tinham a coisa principal, que era a presença de Deus. Então nessa manhã, meus amigos, ou seja o horário que você está vendo essa transmissão, que nós façamos a mesma oração que Moisés fez. Senhor, se tu não fores daqui conosco, que nós não saiamos daqui. Que nós não sejamos como a família de Caim, uma família que tinha tudo, mas não tinha a coisa mais importante, que era a presença de Deus. Porque o tudo sem Deus é nada, e o nada sem Deus é tudo. Uau, essa frase é muito poderosa mesmo. Vamos repetir? O tudo sem Deus é nada, e o nada sem Deus é tudo. Isso é uma verdade. A família de Caim era uma família caída, uma família que tinha muitas coisas, sim, muitas posses, muitos bens, mas eles não tinham a coisa principal, que é aquilo que Jesus fala com Marta e Maria. Marta, Marta, uma coisa só é principal, uma coisa só que é preciosa, que vale, que é importante, que é a minha presença. Maria escolheu isto e não será tirado. Que nós também sejamos como Maria, e nesse caso como a família de Abel, a família, na verdade, de Enos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. A família de alguém que vai priorizar a presença de Deus acima de todas as coisas. E mais uma coisa que nós podemos pontuar aqui é que a família de Caim deu luz ao primeiro Bigão, a primeira pessoa que teve duas esposas nas escrituras, na narrativa do texto bíblico. Isso é algo que não é lícito aos olhos do Senhor, porque ele falou primeiramente que o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une a uma mulher apenas, não a várias mulheres. E a família de Caim não tinha entendido isso, ao ponto de que Lameque toma 2 esposas, Ada e Zilá. E ele faz mais um poema. Se o primeiro poema que nós vemos é aquele que Adão faz à sua esposa, dizer que esta, sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tirado. Agora Lameque, em contrapartida, também faz um poema, mas era o poema do homem caído, no qual ele diz: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. O ápice e o auge de uma família que não segue a Deus, que decide viver uma vida sem princípios, é isso que nós vemos com Lameque. Uma vida de alguém que, por causa de uma ironia, talvez por causa de uma ferida, por causa de uma machucada que ele recebeu de uma pessoa, decide retribuir esse mal com um mal ainda maior, que foi a morte. Ele mata um menino e mata um homem. Mata um homem e mata um jovem, porque eles o feriram, porque eles o machucaram. Porque esse é o caminho que o pecado faz, gente. Esse é o caminho de uma vida de alguém que decide viver separado de Deus, uma vida de constante apostasia, se a gente poderia dizer assim. Uma vida de constante iniquidade e impiedade. Caim foi vingado 7 vezes, sim. Ele tinha a marca que Deus havia colocado nele como um sinal de misericórdia. Mas Lameque seria vingado 70 vezes 7. De tão grande era o pecado que ele havia cometido.
A gente pode citar aqui um pouco do que Jesus fala, que nós devemos perdoar a pessoa que pecou contra a gente 70 vezes 7, ou seja, é um número infinito. Em contrapartida, Lameque decide vingar-se durante 70 vezes 7. Qual é a abordagem que a gente decide para nossa vida, gente? Qual é o modo com que nós devemos viver a vida? O modo de Lameque de viver, o modo caído de ter a vida, o modo no qual, se alguém nos feriu, nos machucou, nós iremos retribuir esse mal com um mal ainda maior e iremos ser vingados 70 vezes 7, ou nós iremos viver de acordo com os princípios de Jesus, o princípio no qual alguém vai perdoar o outro 70 vezes 7, porque não é sobre aquilo que o outro fez conosco, gente. O perdão é sobre liberar a culpa ou o ressentimento de sempre remoer o mal que o outro fez conosco. É um ato de misericórdia conosco e também com a vida dos outros. Nós saibamos seguir o conselho de Jesus, que falou 2000 anos depois, quase 2000 anos, um pouco mais, falou isso, o conselho de alguém que decide não viver de acordo com Lameque e nem Caim, mas uma vida de alguém que decide perdoar ao outro. Versículo 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem impôs o nome de Sete. Sete significa concedeu. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Vale pontuar aqui que apenas na geração de Enos que o nome do Senhor passa a ser invocado, que o nome do Senhor passa a ser adorado. Então passa a geração de Caim, passa o filho de Lameque, passa os seus filhos Jabal, Tubal, Caim, e eles decidem não invocar o nome do Senhor. Mas Enos percebeu o quão precioso era ter o relacionamento com Deus a ponto de invocar ao nome de Deus. Eu posso pensar, eu participei da escola de paternidade no ano passado e muitas ministrações sobre isso. Qual seria a forma de vida de Enos? O que será que Adão falava para Enos a ponto de ele pensar: nossa, filho, em meu tempo nós tínhamos um relacionamento com Deus. Filho, por causa do meu pecado, nós perdemos esse relacionamento. Filho, nós temos ainda esperança, na verdade, de que esse Deus que nós perdemos o relacionamento vai se encarnar e vai esmagar esse pecado que nós temos cometido. E nós não iremos morrer, filho. Filho, eu tenho essa esperança, que você também possa ter esse mesmo prazer, esse mesmo privilégio de esperar e invocar o nome do Senhor. Invocar tem a ver com isso, chamar, clamar de forma tão incisiva e buscar desesperadamente uma pessoa. Enos aprendeu isso, e que nós também possamos aprender esse mesmo estilo de vida, da vida de Enos e também de Sete. Capítulo 5, na verdade, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Essa palavra, Toledot, em hebraico, é uma palavra que se repete muito no livro de Gênesis, e é traduzido como este é o livro da genealogia, ou essas são as gerações de. E aqui vai falar sobre a genealogia de Adão. Se antes nós vemos um pouco sobre a geração de Caim, que teve Jabal, teve Jubal, teve Tubal Caim, teve Lameque, pessoas que eram prósperas aos olhos do mundo, mas que não eram pessoas que seguiam aos princípios de Deus. Ao passo que a descendência de Adão era a descendência de alguém que sabia a importância de viver de acordo com aquilo que Deus tinha para ela. Então eu não vou ler aqui todos os nomes que estão aqui por causa do tempo, mas você pode ler depois. Aqui eu falo sobre Adão, a quantidade de tempo que ele teve de vida. Vai falar sobre Sete, vai falar sobre Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque. E aqui em Enoque a gente tem que parar um pouco para refletir. Versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Qual é a sua definição de sucesso? Talvez sucesso para você seja ter uma família próspera, isso é bom. Talvez sucesso para você seja ter uma empresa bem sucedida, isso também é bom, é agradável. Mas o maior sucesso, gente, é aquilo que Enoque teve aqui, é ser chamado amigo de Deus a ponto de andar com Deus, de andar tão próximo a Deus que ele não era mais visto, porque ele foi levado para si. Que nós possamos ter essa mesma ótica de sucesso para a nossa vida. Alguém que anda com Deus a ponto de não ser mais visto, porque Deus o toma para si. Enoque tem uma vida curta, no sentido de em relação com os outros anos. Adão viveu 900 e poucos anos, 800 anos, 930 anos. Enos também viveu 912 anos, 7, né? Várias pessoas viviam muitos anos, mas Enoque viveu apenas
365 anos em sua vida. Mas esse pouco que Enoque viveu em relação à nossa vida, por exemplo, Enoque viveu andando com Deus, porque essa é a maior preciosidade que nós temos, amigos. Ter um relacionamento tão grande com Deus, que o pouco da nossa vida que nós vivemos será muito, porque o pouco com Deus se torna muito. Enoque anda com Deus porque ele decide abrir mão de todas as coisas, para não abrir mão da coisa mais importante, que é a presença de Deus. E da vida de Enoque, vem pessoas que também são muito importantes para todo o plano da redenção, que nós vamos ver, versículo 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Uau! Matusalém é tido como o homem que mais viveu em toda a Bíblia. 969 anos ele viveu. A gente vai perguntar: uau, o que aconteceu, gente? Como a gente passou de 900 e pouco anos, quase um milênio de vida, até o dia de hoje, que nós vivemos 80 a 100 anos no máximo? O que aconteceu com isso? Algumas, talvez, evidências científicas, talvez algumas pesquisas poderiam dizer que existiam enzimas, existiam células, moléculas dentro do nosso corpo que permitiam termos mais longevidade. A ciência vai dizer sobre os telômeros, que são as partes finais dos nossos cromossomos, que quanto maior nosso telômero, que é a parte final, maior é a nossa perspectiva de vida. Talvez é isso que tinha acontecido aqui. Antes do dilúvio, a vida humana tinha outras dinâmicas. Nós não tínhamos a mesma poluição, nós não tínhamos, talvez, oxigênio, talvez fosse diferente, os nutrientes que nós tínhamos dos alimentos eram coisas diferentes. Mas a coisa principal é que Deus, um pouco mais à frente, vai dizer que o espírito dele não haveria de permanecer para sempre no homem. Nós iremos ler isso um pouco mais para frente. Duas teorias são dadas sobre a respeito disso. Será que esse espírito de Deus não estaria presente para dar longevidade a um homem, a ponto de ele for perdendo sua quantidade de anos que ele tinha em relação aos anos passados? Ou seria esse espírito não ficaria muito tempo em relação àquilo que haveria de chegar no dilúvio? São essas duas abordagens a serem ditas. Então nós vemos que Matusalém vive quase 1000 anos de vida. Mas o mais importante é que de Matusalém não é a quantidade de vida que ele tinha, que é importante sim. Mas o mais importante que ele tinha é a filiação, é a geração que vem dele. De Matusalém vem a Lameque, e de Lameque, que vive pouco, né? Na verdade ele vive muito, vive 700 anos. Mas ele vive pouco porque ele vive 100 anos e depois gera a Noé. E Noé é o ponto-chave aqui, gente. Noé significa descanso e consolo também. Lameque, ao dar o nome, e isso era muito valioso, gente, algo que talvez a gente tenha se perdido. Quando os hebreus tinham nomes de seus filhos, eles davam nomes de acordo com aquilo que eles enxergavam que o seu filho poderia ter em seu futuro, ou talvez devido às condições do nascimento do seu filho. Por exemplo, Caim significa adquirir. Adão e Eva receberam esse filho, eles adquiriam esse filho. Enos, por sua vez, simbolizava um vapor, uma vida fugaz. Sete simboliza concedeu porque Deus havia concedido esse filho a eles. Então simbolizava aquilo que eles tinham como propósito e perspectiva de vida. Noé tinha a expectativa que Lameque tinha sobre a vida de Noé, era alguém que traria descanso e consolo para a sua geração. Isso acontece mesmo. É na genealogia de Noé, é na geração de Noé que Deus decide trazer o dilúvio, decide trazer a condenação a toda uma geração. Mas Noé é aquele que nos consola, porque decide viver uma vida assim como seu bisavô Enoque, uma vida de alguém que andava com Deus a ponto de não ser mais achado pelos outros. Continuemos então no capítulo 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais,
os seres que rastejam as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Uau! Que nós sejamos como Noé, meus amigos. Pessoas que vão encontrar favor aos olhos do Senhor. Pessoas que vão achar graça aos olhos de Deus. E que assim nós poderemos andar com Deus em meio à geração caída, uma geração corrupta. Na geração de Noé, anos, milênios atrás, isso já acontecia. O que dirá hoje, não é mesmo? E é claro que Deus decidiu não trazer mais uma vez o dilúvio, decidiu não trazer mais a condenação, porque ele já havia dito antes que ele não mais destruiria a terra por causa do dilúvio, e também porque ele é misericordioso, ele tem tolerância, ele é compassivo, a ponto de esperar com que todos se arrependam, para que não venham a perecer, mas nós sabemos que, infelizmente, não serão todos que irão se arrepender e renunciar dos seus caminhos. E é interessante pontuar aqui uma coisa que é motivo de muita discussão, muita argumentação ao longo dos anos de teologia, de discussão bíblica. O que eram esses filhos dos homens e esse relacionamento com os filhos das mulheres? Será que esses filhos dos homens seriam anjos caídos que decidiram se relacionar com as mulheres e que deles nasceriam os Néfilins, os gigantes, as pessoas relevantes, os heróis que antes em histórias, as pessoas que talvez mais pra frente seriam incorporadas na vida de Golias, o gigante, Golias de Gate, pessoas que eram Refaíns, Anaquim, pessoas que eram relevantes. Essa é uma interpretação. Uma interpretação que vai dizer que esses gigantes eram frutos dessa descendência caída do anjo que havia caído junto com Satanás e o homem, a mulher, né, no caso. Dessa geração viria aquilo que Deus não se agradava. Uma segunda interpretação é aquilo que eu encontro respaldo, por exemplo, com Luiz Saião, que vai dizer que, do mesmo modo que Jesus disse que os anjos não se casam, nem se dão em casamento, então eles não podem se relacionar, então aqui era uma metáfora para dizer da relação. Na verdade, Luiz Saião vai dizer que esses homens importantes esses homens grandes, na verdade, tinham a ver com pessoas influentes para a sociedade. E eles, por estarem em uma posição de alta sociedade, eles se davam ao direito, ao privilégio de serem como Lameque. Vocês lembram de Lameque que eu falei antes? Pessoas que tinham várias esposas. Que vão falar aqui que eles se encontravam com as filhas dos homens, ou seja, eles eram pessoas bígamas, pessoas polígamas. Então eles, por serem pessoas influentes, tinham várias mulheres e também passaram a ter filhos influentes para a sociedade. Essa é a segunda interpretação. A terceira interpretação é em relação à mistura de genealogias. No capítulo anterior nós falamos sobre a genealogia de Caim, a genealogia caída, a genealogia de Tubal, Jubal e Tubal-Caim, pessoas e Lameque, pessoas que não tinham um relacionamento com Deus. E eles decidiram se relacionar com a geração de Adão, de Enos, de Sete, de Matusalém e Enoque e de Noé. Essas são as três interpretações. A primeira diz que esses relacionamentos eram entre anjos caídos e mulheres. Então, a gente pode falar um pouco mais disso. Eu participei de uma escola no ano passado, na igreja Juntos por Ti, do pastor Dan Sartori. E ele explicou isso, ele entende isso. Ele disse que ele acredita que sim, se trata de anjos caídos e que quando desse relacionamento, Judas vai falar isso pouco, o livro apócrifo, que não é considerado inspirado, mas que é citado no livro de Judas, vai dizer um pouco disso, de anjos caídos que se relacionaram com mulheres, a ponto de que desse relacionamento veio todos os males que nós vemos hoje. Então, quando Deus manda com que os hebreus tirassem a vida dos amorreus, dos jebuseus, todos aqueles povos que viviam no Oriente Médio, por exemplo, que eles estavam lá presentes, era como Deus ordenando para que eles exterminassem essa geração de homens caídos. Mas essa desobediência que eles fizeram não foi possível, a ponto de que até hoje em dia, esses conflitos, por exemplo, de Israel e Hamas, pode ter também uma influência desse relacionamento caído entre o anjo caído, entre o ser espiritual caído e também os seres humanos. Mas a gente pode perguntar, nossa, mas como que isso foi possível? Que entre esse intervalo, entre o relacionamento do anjo com a mulher, teve o dilúvio. Então todos os seres humanos morreram, não é mesmo? Mas se nós pensarmos que eles eram seres espirituais também, então eles poderiam ficar presos, talvez no abismo, talvez no Hades, no Sheol, naquilo que os hebreus falavam, na sepultura, e quando o dilúvio passasse, eles retornassem a se incorporar e talvez ou a possuir novas pessoas. E daí viriam os gigantes, daí viriam os Enaquins, os Refaíns, que nós vemos no livro de Juízes, de Josué, e também no livro de 1 Samuel. Beleza? Essa é uma interpretação. As outras interpretações que nós vemos, que também são válidas, que também são passíveis de serem interpretadas e de serem levadas em consideração, é aquela de Luiz Saião, que vai dizer que os homens passaram a ter várias mulheres e esses relacionamentos estratégicos teriam o objetivo de buscar pessoas que teriam uma vida maior na sociedade, uma vida de maior relevância. E a terceira interpretação é aquela da mistura entre gerações caídas de
Caim e a geração redimida de Adão. Nós já estamos concluindo o vídeo de hoje, mas nós iremos ler um pouco os dos versículos 9 ao 22, que são os últimos versículos desse capítulo. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e disse que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tal e cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume de dentro e por fora. Versículo 15 vai falar sobre as dimensões da arca, sobre aquilo que Deus ordena Noé a realizar. Versículo 17 vai dizer: porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é da terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo sua espécie, do gado segundo suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia ordenado. Assim, ele fez. Noé foi anunciado por coisas que nunca haviam acontecido antes. O apóstolo Pedro vai escrever isso na segunda carta. Nunca tinha havido chuva, não tinha chovido antes, porque subia uma neblina na terra, um vapor que irrigava todas as plantas, toda a relva. Noé foi avisado dessa chuva, desse iminente juízo que haveria de chegar para a sociedade. E ele decide andar por fé e não por vista. Isso também é um chamado, um convite que nós temos para nós nessa manhã, que estamos fazendo esse vídeo, meus amigos. A importância de nós andarmos por fé e não por vista. A importância de nós termos uma visão apenas. Eu aprendo isso com o Thiago Nigro, a diferença entre visão e divisão. A visão é uma visão apenas, é um caminho ao qual nós estamos buscando, ao passo que divisão tem a ver com 2 visões. Deus nos chama para sermos pessoas com uma visão apenas, um modo de ver apenas, de não estarmos com Deus, estamos com o mundo, de não estarmos agradando a Deus num momento e agradar os homens com o outro. Ele quer que nós sejamos pessoas com uma visão apenas, que sejamos pessoas como Noé, meus amigos, que vamos andar com Deus, pessoas que em meio a uma geração caída como a nossa, pessoas que em uma geração corrompida, não se deixaram ser levados pelos males dessa geração, dessa sociedade, mas que abrirão mão de prazeres para seguirem princípios. Seja, talvez, viver de forma vexatória para os outros, viver de forma humilhante, porque Noé estava construindo algo que não era necessário, construindo uma arca, gente. Pensa só, passar anos da sua vida construindo uma coisa que não tinha sentido a princípio, para os olhos carnais terrenos. Mas Noé decide seguir a isso, porque ele tinha uma palavra. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma visão tem todas as coisas. Essa é a coisa mais importante. Então Noé ouve a voz do Senhor, decide seguir de forma obediente. Então Deus não apenas dá a visão, não apenas anuncia desde antemão aquilo que ele haveria de fazer, mas também anuncia o modo com o qual nós devemos nos portar. E nós hoje em dia temos esse privilégio, nós temos a Escritura, gente. Nós temos a Bíblia para termos esse maior direcionamento sobre o que nós iremos fazer. Noé também teve esse direcionamento sobre o que ele iria fazer. No caso, como ele iria montar a arca. Ele iria vestir de betume, haveria de ter os compartimentos, haveria de ter portas. Ele haveria de trazer todos os seres vivos que rastejavam, as aves dos céus, porque o dilúvio haveria de matar todos os seres vivos, não é mesmo? Então, esse dilúvio, essa arca que nós estávamos construindo, seria um símbolo de salvação. Seria aquilo que mais à frente iria apontar para a salvação de Jesus, que como também nós, quando estamos na arca com Jesus, nós também, ainda que soframos pelo dilúvio, nós iremos passar em segurança, porque temos Jesus ao nosso redor, e nele nós temos a salvação. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Nós possamos ter essa verdade em nosso coração, que nós, diferentemente de Caim, não venhamos a nutrir em nosso coração o desejo de sermos como nosso irmão, de nós não termos a inveja, de nós não termos os ciúmes com aquela pessoa que tem prosperado, que tem alcançado bons resultados na vida dela. Que nós não sejamos como Lameque, como Tubal-Caim, como Jabal, que eram pessoas bem-sucedidas aos olhos do mundo, mas que tinham perdido a coisa mais importante, que era a presença de Deus. Que nós sejamos como Sete e Enos, pessoas que invocam o nome de Deus, o nome daquele que pode todas as coisas. Que sejamos como Matusalém, como Enoque, como Jared, como Lameque, da descendência de Adão,
como Noé. Pessoas que vão valorizar a presença acima de todas as coisas, porque ela é a mais importante. Que você possa ser abençoado e edificado com esse vídeo. E se eu conseguir atingir esse objetivo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar para seus amigos. E quando eu postar no Instagram, no YouTube depois, você possa se inscrever no canal também, Liedson Abreu, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens. Lembrando que não é sobre mim, meus amigos, eu sempre gosto de falar isso porque é importante também, é importante para tirar um pouco do ego e do orgulho. Não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu prego, tá bom? Alguns avisos. Ao longo da semana eu tenho postado alguns vídeos, algumas mensagens, umas fotos, que eu participei de uma escola de férias na semana passada, lá no F-Hop, em Florianópolis, e agora nós temos as fotos, então eu devo postar em um dia, a cada dia eu devo fazer um post com uma foto que foi recebida. Além disso também, além desse desafio das 6 horas da manhã de Gênesis, nós também estamos realizando às 18 horas o desafio A Lei do Triunfo. Nós estamos lendo capítulo por capítulo do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Ontem nós falamos sobre a Mastermind, a lei do Mastermind. Hoje nós iremos falar um pouco mais também sobre a próxima lei. Então, que você possa estar engajado para que o Instagram, aqui também, o YouTube também entendam que são mensagens relevantes e possa entregar a mais pessoas, para que mais pessoas sejam despertadas para essa realidade, a realidade da importância de vivermos com Deus, de vivermos de forma santa, justa, piedosa e também alcançarmos sucesso para que pessoas possam ser alcançadas através da nossa vida. Muito obrigado, forte abraço, até hoje, às 18 horas, se você estiver presente comigo no desafio A Lei do Triunfo, ou até amanhã, às 6 horas da manhã, se você estiver comigo no desafio Gênesis. Forte abraço.